quebranta meu coração. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Quero dar aqui as minhas boas-vindas a vocês, que são muito bem-vindos. Ademilde, Stephanie, Rosângela, Rejane, quem mais? Jana, quem mais está conosco? Vai dando um acenozinho, um oi, dizendo: estou presente. Muito bem, muito bem. Glória a Deus. Olha, você é muito bem-vindo ao canal da Escola Bíblica. Irmã Nilda, paz, querida. O canal da Escola Bíblica da Igreja Batista Candelária. Aqui é o professor Isaías Carvalho falando com você todos os domingos às 9h30 da manhã. Nós estamos aqui pontualmente para trazer o estudo desta série que está fantástica, que é o livro de Êxodo, né? E aqui neste canal, na plataforma do Facebook, você tem aprendido sobre Bíblia, sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, o conhecimento das Escrituras, e de uma forma simples e também diferenciada. Alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez, e mais uma vez nós vamos ter uma aula gigante, tá bom? Com muitos códigos revelados, com muita revelação por trás da letra, muita coisa nova para a sua vida. Tenho certeza que você vai sair daqui de uma forma diferente da forma que entrou. Seja bem-vinda, Cristiane. O Senhor te abençoe. Não é? Todos os domingos, às 9h30, juntos aqui pelo Facebook. Rita, paz, querida. Diana, muito bem. Diana tá em Jaboatão, né, Diana, hoje? Muito bem. Olha só, queridos, deixa eu dar aqui uma pequena palavrinha para você. Que todas as vezes que uma pessoa, viu, Ricardo? Todas as vezes que uma pessoa, ela abre o aplicativo, um pontinho brilha para nós aqui no aplicativo e fica lá brilhando pelo tempo que ela estiver assistindo para nós. Cada um desses pontinhos representa uma família, uma história, uma vida, e queremos conectar cada uma dessas pessoas com aquele que tem tudo que essas pessoas precisam, né? E você pode nos ajudar fazendo isso, encaminhando e compartilhando essa escola. Abaixo da sua telinha, onde está aparecendo o professor Isaías, tamo junto, Paulinho. E você tem aí aquela setinha compartilhar. Aí você vai lá e compartilha. Bom dia, Rita. Laura, bom dia. E você então faz esse compartilhamento com os seus contatos, o máximo que você puder. E você vai ver que a nossa aula, ela vai se tornar ainda maior no alcance do coração das pessoas. Faça isso. Eu vou lhe dar 30 segundos, 1 minutinho para você fazer aí isso, enquanto eu, o irmão Isaías, também vai fazer aqui a sua parte. Eu vou fazer aqui o meu compartilhamento, tá bom? E você faz aí o seu, 1 minutinho, rapidinho. Você vai lá na setinha, manda para 1, 2, 3, 4, 5, 6 amigos, no instante, rapidinho, pelo message, ou encaminha para o contato mesmo, direto. É rapidinho, você sabe fazer, tá bom? Faça isso aí enquanto eu faço aqui, tome minha água e a gente já começa. Marilene, paz, querida. Olha, aqui ó, já está compartilhando, Rita compartilhando aqui, tá vendo? É rapidinho, no instante a gente compartilha. Se você fizer isso aí com uns 5 ou 6 amiguinhos, contatos aí da sua rede de contatos, nós teremos aí
uma dezena de pessoas também recebendo aquilo que você está recebendo, de graça. Tá bom? É só o que você precisa fazer, o resto é com o Senhor. Muito bem, já basta, vamos lá? Vamos orar. Orar, porque a oração é a nossa forma de conversarmos com o nosso Eterno. Neste momento, vamos unir nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. O Deus que deu a arca que salvou Noé é um Deus que salva hoje através da fé. Senhor meu Deus e meu Pai, bendito e exaltado seja o teu nome. O teu amor não é teórico, mas ele é um amor prático. E a sua prova máxima, Senhor, foi enviar o teu Filho para morrer em nosso lugar, para nos salvar. O teu amor é um amor doador e não tem a ver com o nosso merecimento, pois nunca, em tempo algum, nós merecemos. E mesmo assim, ele é gratuito, ele é de graça, o Senhor nos ama, embora tenha custado um alto preço na cruz. O teu anseio, meu Deus, é de se revelar a nós, é de estar conosco, essas criaturas que o Senhor criou e que hoje somos teus filhos por adoção. Neste mundo, meu Deus, há tanta sede de ti, há tanta fome da tua palavra, e muitos nem se dão conta dessa necessidade. Quantos passam a sua vida inteira sem te conhecer? Oramos por essas pessoas, meu Deus, para que elas sejam alcançadas e descubram urgentemente que precisam de ti, e que a vida contigo precisa ser um ato contínuo. Caso contrário, ninguém se susterá. Meu Deus, enquanto o inimigo está atento às oportunidades para matar, roubar, destruir, Jesus veio trazer vida e vida em abundância. E essa vida abundante está no relacionamento íntimo e profundo e constante contigo. É neste nível, meu Deus, que as verdades da palavra saltarão aos nossos olhos e serão respostas certeiras das nossas orações. É neste nível que viveremos milagres diários e maravilhosos. E nós queremos aproveitar, meu Deus, a ocasião que estamos em contato com o Senhor, te pedir, meu Deus, um milagre para o nosso irmão Osmar. Muda aquele quadro, meu Deus. Senhor, sopra o sopro de vida nos pulmões de Osmar. Sopra o sopro do teu Espírito, ordena a vida ali naquele lugar e traz Osmar de volta para nós. Será algo retumbante naquele hospital, em Pernambuco, em todo o Brasil. Repercutirá os teus feitos e o teu nome será venerado, glorificado, para que todos te reconheçam como o Senhor da vida. Opera, meu Deus, este milagre. Meu Deus, um novo nível espera por todos nós. O Senhor tem muito mais para nós. Queremos uma vida de relacionamento contigo sempre crescente. Nosso desejo é te conhecer mais intimamente. Obrigado porque podemos nos aproximar de ti em nome de Jesus. Oramos também pela irmã Neide, que já venceu, meu Deus, a fase mais crítica da Covid e agora está desfrutando, graças a ti, meu Pai, graças a ti, de um estado tranquilo de saúde. Já está vencendo, meu Deus. Ela já está no 11º dia da Covid e agora já se sente aliviada. Meu Deus, o Senhor passou com ela, o Senhor deu vitória a ela. Nós oramos por todos aqueles que estão nesse momento enfrentando esse momento, meu Deus, enfrentando esse vírus. Que o Senhor seja com cada um,
que o Senhor esteja ao lado, pertinho, segura na mão, meu Deus, do teu povo e atravessa conosco este vale de sombra e morte e nos coloca em lugar seguro do outro lado. Pai, nós oramos, meu Deus, pela nossa nação, pelos nossos governantes, oramos pelas nossas famílias, oramos pela família Candelária, pela liderança da tua igreja, nosso pastor, meu Deus, oramos por todos aqueles que estão investidos de autoridade e revestidos do compromisso de fazer a tua obra. Pai, em nome de Jesus, por onde quer que estejam, aonde quer que seja e aonde a minha voz alcança, que a tua bênção, Senhor, chegue também para essas pessoas, em nome de Jesus nós te oramos, amém, amém e graças a Deus. Nós vamos dar uma recapitulada na aula passada, viu, Neuza? Neuza, tá me ouvindo? Nós vamos dar uma recapitulada da aula passada, porque nós encerramos a aula com um grande questionamento, e eu vou trazer para você hoje uma revelação que poucos estudos conseguem trazer de forma tão clara, mas Deus nos deu esse entendimento, essa clareza e essa didática que eu vou passar hoje aqui para você, tá bom? Ivanice Tureta, seja bem-vinda, minha irmã. Glória a Deus por isso. Sindá, Sindá, a eterna secretária da igreja. Vamos lá, Ellen, Ricardo, Dora, abraço para você, Jonas e o menino. Cristiane, o netinho Vinícius também está vencendo a Covid, glória a Deus. É o Senhor nas nossas vidas, através das nossas orações, nessa luta constante. Alguns têm tombado, mas Deus sabe o que faz, e quando acontece isso, nós temos que descansar na providência divina e saber que Ele sempre quer o melhor para nós. Júlia, vamos lá. Júlia, lá em Portugal. Eu quero fazer aqui meus agradecimentos. Então, um minutinho para o irmão Isaías agradecer aqueles que nos acompanham durante toda a semana. Vamos ver? Eu quero agradecer a doutora Betânia. Doutora Betânia, irmã Neves e Aragão, meu amigo. Doutora Betânia Barbosa, nossa psicóloga que nos acompanha. Doutor Marcos Barbosa, nosso médico. Neide Marcos Barbosa, nosso médico, que nos dá aquela orientação para a gente ir vencendo essas enfermidades que nos aparecem, né? Principalmente quando a idade chega para a gente, né? Olha só, doutor Marcos, muito obrigado. Doutor Joaquim Neves, Júlia e Márcio lá em Portugal. Eita, casal abençoado, saudade dessa turma. Muito bem. Charles e Jô na Suíça. Olha, irmãos, veja como a palavra de Deus ela vai longe, não é? Graças à internet, graças às plataformas, graças às redes sociais. Eliane e Daniela, minha irmã lá em São Paulo e toda a minha família. Leandro no Rio de Janeiro. Saudade de você, meu irmão. Neide Mendes, minha prima também lá no Rio, Midian. Doutora Cacilda e Marcos, lá em Portugal. Massaro no Japão. Eita, que distância, hein? A Genora, saudade de você, minha irmã. Tati e Eric, lá em Bahia, na Bahia. A Dinai Figueiredo, tá aqui pertinho da gente, né? Ieda, Ivanilda e George. Marcilene Barbosa, minha prima, lá em Olinda. A Bispa, a minha cunhada Lili. Lana, minha cunhada, Luciana Aurinete também. Lula e Nádia, meus primos. Canã, Elizabeth e Eli, saudade de vocês. Carlos e Carla Ivo, esses gigantes da família Candelária, sustentáculo da obra. Deus abençoe, Carlinho. Adriano da Fox, meu amado irmão, cuida da nossa segurança, da segurança da igreja e dos nossos prédios, não é? E todos os irmãos da Igreja Batista Candelária, a liderança que está aqui com a gente, participando, Fabiola, Rito, todo mundo aqui, olha, participando com a gente aqui, não é? Então, Deus abençoe e vocês serão mais uma vez abençoados neste domingo, em nome de Jesus, amém? Vamos ver? Meus irmãos, eu quero fazer uma recapitulação da aula passada. Prepare o seu coração. Prepare sua caneta. Prepare o seu papel. Deixe a sua Bíblia aberta aí na frente do seu laptop, do seu computador, do seu tablet, enfim.
deixe ele aberto aí, a Bíblia aberta aí para a gente acompanhar, tá certo? Olha só. Olha a Neide aí, Neide já está com todo vigor, né, Neide? Neide Marinho, uma benção essa mulher. Vamos lá, eu quero recapitular com você a aula da semana passada. Muito bem, preste bem atenção. Nós vimos que o véu se abriu de cima a baixo. E por que esse véu se rasga de cima para baixo? Porque no costume judaico, e é importante você conhecer um pouco do costume judaico, e se você é aluno assíduo das minhas aulas, você tem recebido esse conhecimento em dose suficiente para entender alguns códigos contidos no Antigo Testamento. No costume judaico, todas as vezes que um filho morre ou morria, a primeira coisa que o pai fazia para expressar o tamanho da sua dor, o pai, ele rasgava as vestes, ele rasgava literalmente as suas roupas no momento da morte do filho. Porque no momento que este véu se rasga de cima a baixo, é Deus expressando para a humanidade o tamanho da sua dor, o tamanho da dor de perder um filho, de ver um filho morrer. E nós precisamos lembrar que nós estamos falando de um acontecimento lá no centro, no coração da Palestina, lá em Jerusalém. Então, nós precisamos entender que naquele momento, a linguagem que estava sendo falada, dita, o oráculo que estava sendo proferido, era para os judeus, que entendiam muito bem todos esses costumes, porque eles viviam a cultura, não é? Então, nós aqui do outro lado, no Ocidente, que estamos agora com a Bíblia completa, e o Espírito Santo que nos ilumina e nos traz entendimento, precisamos compreender algumas coisas, precisamos buscar mais profundamente algumas coisas para compreender por que a mensagem foi dita e feita e realizada daquela forma. Então, mas ao mesmo tempo em que a dor pela morte do filho fez com que esse parorrete, que era o véu, chamado véu, parorrete, o véu se rasgasse, ele abre, ele facilita, ele aceita agora a nossa presença, ele permite que se achegue a ele o inacessível e tremendo Deus. Agora não tem apenas o unigênito. Com a morte do seu filho, como está escrito, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E o fruto do trigo não é joio, é trigo também. E você é trigo também. Então, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem odeia o mundo, odeia a sua vida. E a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, o acesso foi dado no momento em que esse véu, em que essa manifestação de dor do Pai foi apresentada para a humanidade. Ao mesmo tempo em que Deus expressa a sua dor para a humanidade pela morte do seu filho, ele também, a partir dali, abre o véu para que nós possamos adentrar a ele, chegarmos a ele. Ele agora passa, Jesus agora passa a ser primogênito. E os seus outros filhos, você, eu e todos os que servem e seguem, passam a ter acesso ao Pai como direito de filho e também ser honrado por ele. Olha, irmãos, então a dor pela morte do seu filho fez com que esse véu se rasgasse. Agora, só é necessário uma coisa:
para entrar no Santo dos Santos. Intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Você tem que ter coragem para deixar tudo, queimar tudo no altar, abandonar tudo no altar. E para isso é preciso coragem, para isso é necessário vontade, é preciso sair do pátio, do lugar santo, para entrar no Santo dos Santos. Senão você não entra. Aí depende de você. Aí não depende mais de Deus. O que foi feito, foi feito. Deus fez a parte dele, agora depende de você. Você é quem tem que se despir de tudo para chegar a Ele, porque com o que você está, com o que você tem, com o que você carrega, não é possível se aproximar. Tem que deixar lá no altar, queimar lá no altar, como nós vimos semana passada, lavar-se na água, se aproximar dele e ter coragem de abandonar tudo para se chegar a Deus. É lindo, irmãos, isso. É lindo. Muito bem. Recapitulação feita. Agora nós vamos responder a última questão que encerrou a aula passada. Wagner, meu líder, seja bem-vindo, meu amado. A última questão que encerrou a aula passada, nós vamos responder agora. E preste atenção, esse é realmente um conteúdo que muitos estudos por aí tentam explicar, mas eu ainda não vi com a clareza e didática que a Igreja Candelária tem conseguido entregar para os seus fiéis. Irmãos, é uma aula sobre código do tabernáculo que eu vou te explicar de forma muito clara e que poucos sabem o que eu vou te revelar hoje. Nossa oração e trabalho focado é para que você se torne um seguidor de Jesus, focado também na formação de outros seguidores. E você que me acompanha aqui no Facebook, eu quero lembrar você que este vídeo da aula de hoje vai estar no YouTube a partir da terça-feira. Então, se alguém perdeu por alguma razão, pode na terça-feira acessar o YouTube e assistir essa aula completa, tá certo? Muito bem. Eu quero que você se prepare aí. Você se prepare para talvez o maior mito de todos que nós já tivemos nessas lives esse ano. Você vai entender ele hoje. Nós vamos quebrar aí essa dúvida. Nós vamos ultrapassar esses limites. Leandro, acabei de citar seu nome agora, meu amado. Leandro está no Rio de Janeiro, nosso amado. Muito bem, agora eu vou, você está vendo aqui esse quadro atrás de mim aqui, eu vou agora para o quadro. Então presta atenção que eu não sou muito bom de desenho, mas eu vou desenhar algumas coisas para você entender, tá bom? Vamos lá? Prepara aí, caneta e papel na mão para você anotar. Eu vou desenhar aqui para você entender. Porque nós deixamos semana passada uma pergunta em questão. Não é? Olha só, eu vou desenhar aqui para vocês vão me acompanhando aí. Isso aqui não está escrevendo muito bem não. Deixa eu ver. Agora. Aí tá certo. Isso aqui que eu estou fazendo para você é uma planta do tabernáculo. Tá dando para ver direitinho? Tá dando para entender aqui? Olha só, planta do tabernáculo. Vamos lá. Então aqui nós temos o átrio. Muito
Muito bem, vou explicando. Olha só. Aqui você tem o átrio, tá certo? Que é chamado também de pátio. Aqui você tem a porta de entrada, de frente para o leste, a nascente, que é o nascer do sol. E nós já entendemos qual a razão desse tabernáculo estar montado de frente para o leste. Por que razão? Exatamente para que quando este sol nascesse no deserto, os primeiros raios do sol, os primeiros raios de sol iam incidir aonde? Na porta. Fazendo referência a quem? Ao sol da justiça, que é quem? Jesus, ok? Muito bem. Então, você tem aqui o átrio, que é chamado também o pátio. Nós temos também o santo lugar, onde você tem aqui os três elementos, que aqui seria a mesa, aonde ficam os pães da preposição, que nós já vimos isso semana passada. Esses pães ficam aqui durante a semana, e no sábado o sacerdote entrava para... Por causa da sombra aqui, ó. No sábado ele entrava para se alimentar dos pães. Aqui você tinha o candelabro. Aqui você tinha o candelabro também, ok? Tá dando para ver aí, irmãos, direitinho? Tá todo mundo vendo bonitinho? Aqui era chamado de lugar santo, ok? Lugar santo. Pega a planta para mim, por favor. Por favor. Lugar santo. Então vamos lá. 2 lugares apresentados aqui. Primeiro, o átrio, que era também chamado de pátio. Aqui, o lugar santo. E vimos a semana passada que isso aqui é um processo, não é? É um processo, é uma caminhada. Você vem do deserto, entra no lugar santo e vai caminhando. Quando Jesus diz, você entra por mim e sairá. Sairá não é sair para fora, mas é sair para o próximo ponto. Então, você continua andando. Aqui você tem o altar de incenso. E você tem também aqui o lugar chamado Santo dos Santos, aonde você tinha aqui a Arca da Aliança, com as tábuas, o maná e tudo mais aqui dentro. Então você tem aqui os 3 lugares. Porém, esses 3, 1, 2, 3, esses 3 principais lugares, o pátio, santo lugar e santo dos santos, na cultura judaica, ou eu quero fazer uma pequena paradinha para dar um abraço nessa pessoa que entrou aqui agora, e vocês estão vendo aí. Por favor, queria que a Igreja Candelária, vocês que são da Candelária conhecem, mandasse um abraço aí para a irmã Iris Brandão. Brandão, meu grande amigo, aluno também. Por favor, irmãos, deem aí um abraço para a irmã Iris aí, vocês que todos conhecem, a missionária Iris, esposa do Brandão. Vocês são bem-vindos, viu? Deus abençoe. Um grande abraço. Vocês são muito bem-vindos e estar aqui em nosso meio. Muito bem. Então, olha só, irmãos. Esses 3 principais lugares, pátio, chamado de átrio, lugar santo e santo dos santos, na cultura judaica, segura aí,
Na cultura judaica tem código por trás da letra. Na cultura judaica, esses 3 lugares têm um codinome. Tem um codinome. E você vai saber agora. Olha só. Vou escrever aqui para você. Pátio é conhecido ou chamado por Deriar. Deriar. Pátio. Lugar santo é chamado de Emetre. Emetre. Irmãos, aí como é que escreve isso? Escreve em hebraico. Eu ainda não sei escrever em hebraico. Estou aprendendo. Vou ensinar para você depois. Mas é chamado de o pátio Deriá, lugar santo, ou santo lugar de Emetre, e o santo dos santos, o terceiro lugar, é chamado de Raimã. Agora, deixa eu dizer para você aqui o que significa isso. Pátio, que também é conhecido na cultura judaica como Deriá, ele é a tradução de Deriá, é de, olha só, caminho. Aqui, caminho. O lugar santo, que é conhecido de Emet, é conhecido, a tradução significa verdade. E o santo dos santos, que é chamado na cultura judaica de Raimã, a tradução é vida, caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e o santo dos santos de vida. Nessa ordem, sem tirar e nem pôr. Caminho, verdade e vida. João capítulo 14 e o versículo 6. Jesus declara solenemente: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí, quando voltamos aqui, para o nosso tabernáculo, com essa afirmação de Jesus, ele está dizendo: eu sou o Deriá, o caminho, eu sou o Emet, lugar santo, e eu sou a vida, o santo dos santos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, irmãos, é todo o processo para que você possa chegar ao lugar santo, para você chegar a quem? A Deus. Não existe outro caminho, não é por fora do tabernáculo, tem que ser por dentro. Por dentro de quem? De Jesus. Para se chegar a Deus, é preciso entrar em Jesus pela porta e sair para o lugar santo, e encontrar pastagem e sair para o santo dos santos, para encontrar-se com Deus. Jesus, irmãos, é todo o nosso processo. Ele é todo o processo. Ele é desde a porta até o lugar santo. Ele é o único caminho que você pode ir a Deus. Por isso ele diz: ninguém vem ao Pai. Quando ele diz ninguém vem ao Pai, é porque tem que ir por ele. O Deus está nele, ele é Deus. E ninguém vem ao Pai, ao lugar santo, a não ser por mim.
Por mim quem? Pelo Deriá, pelo Emet e pelo Raiman. Ou seja, ninguém vem ao Pai se não passar pelo caminho, pela verdade, para encontrar a vida. Aleluia. Ah, meus amados, isso é lindo. Sabe? Tudo isso aqui é exatamente de forma clara, didática, para você entender o significado do tabernáculo na sua vida. Apontando o tabernáculo para quem? Para Jesus. Ele é o nosso caminho, ele é a nossa verdade, aonde nós encontramos a vida. Deus, o dono da vida. Louvado seja Deus. Voltando então para a nossa aula agora, aqui, sem o quadro, vamos lá. Muito bem, Vanessa, é lindo mesmo, é lindo, é lindo. Irmãos, compartilhem essa live. Você está sendo abençoado, abençoe outras pessoas também. O que é de graça, o que de graça você recebe, de graça você deve dar. Então nós aqui encerramos o capítulo da construção do tabernáculo e sua interpretação. Nós agora vamos entrar no outro tema, que é o tema as novas tábuas da lei. E Moisés, por que as novas tábuas da lei? Por que as novas tábuas da lei? Nós vamos entrar agora. Por quê? Porque as primeiras tábuas da lei foram quebradas. Você lembra? Quando Moisés desceu do monte depois dos 40 dias, ele, quando viu o povo se corrompendo, com aquela prostituição espiritual, adorando outro Deus, o que é que aconteceu? Ele se aborreceu tanto que quebrou aquelas tábuas da lei. Então agora nós vamos ler o capítulo 34 de Êxodo para entrarmos na próxima lição. Capítulo 34 de Êxodo. Abra aí a sua Bíblia, capítulo 34 de Êxodo, para a gente ler. Então, vamos lá. Eu vou ler com você, eu vou ler para você e você me acompanha aí na sua Bíblia, tá bom? Vamos ver. Êxodo 34, capítulo 1, versículo 1 em diante. Encontraram todos? Vamos lá. Então me acompanha. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ovelha, nem boi que apacente de fronte ao monte, ninguém. E Moisés então lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou consigo as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Eu li com você até o versículo 7. Deixa eu fazer aqui o comentário para a gente já ir compreendendo o tema. Irmãos, muita coisa mudou
muita coisa mudou. Muita coisa mudou, né, irmãos? Desde a primeira vez que Moisés recebeu as primeiras tábuas da lei. Eu pergunto a você, qual a diferença que você nota dessa segunda tábua para a primeira? Qual é a diferença? Será que você consegue perceber a diferença entre a primeira tábua e a segunda? Você consegue perceber? Essa diferença entre as primeiras tábuas que foram entregues nas mãos de Moisés lá no monte e esta segunda que vai ser preparada agora, você consegue perceber alguma diferença? Deixa eu lhe dizer. Veja só. A primeira, nós ficamos com a ideia de que o Senhor Deus, Ele as fez sozinho, né? Ou seja, Moisés subiu ao monte e lá Deus deu os 10 mandamentos, as tábuas da lei a ele. E a Bíblia diz que Deus escreveu com o seu dedo, com o dedo dele, com a sua mão. Agora, nesta segunda, Deus determina a Moisés que ele talhe as pedras que ele vai escrever. Ou seja, nós vemos agora a participação de Moisés nessa segunda tábua. Já nos versos seguintes, existem também alguns problemas de interpretação que nós vamos esclarecer. Nós vamos trazer à luz a um tema que para alguns ainda é complicado. Eu sei. Você já deve ter... isso mesmo, sim. A segunda veio pronta. Mas o pecado muda tudo. A desobediência do povo muda tudo. É verdade, Sindá. A primeira veio pronta. Mas já a segunda, nós vamos ter que Moisés teve que fazer, teve que talhar as pedras. Ou seja, teve a participação dele. Então, o pecado sempre traz mudanças, né? Mas ele não deixou de receber as leis, não deixou de receber as tábuas. Olha só. Como eu disse, nos versículos 6 e 7, eu vou ler novamente para você. Existem alguns problemas ali que precisam ser esclarecidos hoje. Eu vou tirar da cabeça de muita gente hoje uma dúvida terrível, cruel. Por que, Moisés? Nos versículos 6 e 7 existe uma grande dúvida, e você sabe. Bom, eu sei, porque eu mesmo, Isaías, já tive dúvidas, já tive preocupações com essa interpretação. Eu não sabia exatamente o que queria dizer o texto, não é? Então, por isso eu sei que, assim como eu, muita gente bem intencionado, que serve a Deus com alegria, com zelo, não é? Também tem essa mesma dúvida. E eu demorei um bocado de tempo para poder compreender. Que olha só, eu vou ler aqui o versículo 6 e 7 para você, veja só. Passando, pois, o Senhor perante Moisés, clamou. O próprio Deus dizendo: eu sou o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade, em misericórdia e verdade, que guarda a beneficência em milhares, e que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Você vai sair daqui com uma clareza transparente, um esclarecimento tão límpido como a água. Irmão Isaías, eu entendo, você pode dizer no seu coração aí, eu entendo o que significa isso, que Deus visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração.
Você pode dizer que entende isso e graças a Deus que você entende. Mas eu sei que tem muita gente que não sabe o que significa isso. Tem muita gente que não sabe o que significa isso. Olha, vamos ver aqui. Quando a gente analisa esse texto, a tendência em geral é a de destacar, presta atenção, porque isso é importante, destacar a afirmação de que Deus castiga os filhos e até os netos e os bisnetos pelos pecados dos pais. E então nós perguntamos, mas como Deus pode castigar filhos, netos e bisnetos que não têm culpa dos pecados cometidos pelos pais, pelos avós e bisavós? Não é? Quando ele diz que castiga, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, não é? Nos filhos dos filhos, ou seja, nos netos e nos bisnetos. Não é? Então, como é que nós vamos entender isso? Olha só. Isso durante muitos anos ficou na minha cabeça. Eu sempre que ouvia uma pregação que citava esse texto, eu nunca ouvi uma explicação que acalmasse o meu coração, que me tirasse essa dúvida. Até que um dia Cristo me iluminou e eu entendi. Mas eu sei que assim como eu, muitos também focava exclusivamente no castigo. E é claro que não é este o destaque correto para o texto. Presta atenção, preste muita atenção, porque à medida que você entende, você consegue explicar. À medida que você entende, você também ensina. Olha só, o que esse texto verdadeiramente ensina, ele consiste em 3 verdades. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Preste atenção. Primeiro, Deus castiga severamente o pecado. Isso é uma verdade eterna. Isso é uma verdade eterna. Por que é que eu estou dizendo isso? Estou dizendo pelo seguinte, porque muitos de nós, cristãos principalmente, veem o Deus do Antigo Testamento como um Deus, e o Deus do Novo Testamento como outro Deus. Mas não é outro Deus em pessoa, mas é outra característica, outra personalidade. Muitos cristãos acham que o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, é um Deus castigador, um Deus repressivo, não é? É um Deus que bate, que machuca, que castiga, é ou não é? Mas o Deus do Novo Testamento, o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus que facilita, é um Deus que tem misericórdia. Eita, lê do engano, viu, irmão? Lê do engano. O Deus do Novo é o mesmo Deus do Antigo. Agora, é necessário, mais uma vez, como eu digo sempre, colocar as lentes da cultura judaica, para que a gente compreenda perfeitamente que o nosso Deus sempre foi o mesmo, ele não muda. Se ele afirma que ele não muda, não existe outra palavra. Deus é imutável, é o mesmo Deus, desde Adão até o último versículo de Apocalipse. Olha só. Então, consiste em 3 grandes verdades. Primeiro, Deus castiga severamente o pecado. Isso aí é implacável. Não adianta, porque Deus agora é amor, ele perdoa. Mas o castigo também. Não tem como. Castigo também é uma forma clara de amor. Permissividade, facilidade, licença, isso não tem nada a ver com amor, é outra coisa. Às vezes até uma fraqueza de caráter, é outra coisa. Mas Deus é o mesmo, ele castiga, e o castigo dele é amor, é uma revelação do amor. Eu vou explicar. Primeiro, Deus castiga severamente o pecado. Segundo, Deus perdoa misericordiosamente, ele é perdoador e é misericordioso. E em terceiro lugar, Deus garante que a sua misericórdia dure milhares de gerações, enquanto a sua ira dura apenas 3
ou 4 gerações. Vamos entender? Muito bem, minha amada. Rafaela Brandão está participando também, minha irmã. Então fica com a gente aí, que a gente aprender junto aquilo que o Espírito Santo está nos ensinando. Vamos lá. Então, o que esse texto verdadeiramente ensina consiste em 3 verdades. Essas que eu disse. Primeiro, Deus castiga severamente o pecado. Deus perdoa misericordiosamente e Deus garante a sua misericórdia durante milhares de gerações. Entenda-se, portanto, isso. Presta atenção. Para que todos entendam de forma muito clara, eu vou exemplificar apresentando os mesmos elementos do texto, isto é, as mesmas pessoas, pai, filho, neto e bisneto, até a quarta, ou seja, até a 4ª geração. Então presta atenção. Mais uma vez eu vou aqui para o quadro. Escute bem. Vou ver se eu consigo apagar aqui. Tem álcool, hein? Preste atenção à explicação. Ih, ficou ruim aqui, mas tá bom. Eita, Jesus. Oh, meu Deus. Meu Deus. Olha. Eu vou apresentar para você aqui de forma exemplificada a explicação desse texto. E não vai lhe faltar entendimento sobre quando a Bíblia fala que Deus visita a maldade ou a iniquidade dos pais dos filhos da 3ª até a 4ª geração. Eu pensava antigamente que era assim, que Deus, a justiça de Deus estava falhando aí. Por quê? Porque como é que o filho ou o pai, ou o neto e o bisneto vai pagar pelo pecado do pai? É assim ou não é? Não é isso não que muita gente entende? Que Deus visita a maldade dos pais nos filhos na 3ª e até a 4ª geração? Não é assim que muita gente está entendendo? Só que eu vou provar a você biblicamente que não é nada disso. Presta atenção. Aqui você tem o pai. Tá bom? Eita. Olha o pai. Aqui é o pai. Dá para ver? O pai? Dá para enxergar o pai? Então vamos lá. Aqui é o pai. Vou botar aqui o pai. Esse pai, ele é pecador. Ele é pecador. Ele é transgressor. Transgressor da lei de Deus. Não é? Derivado do pai, aí você tem aqui o filho. Aqui é o filho. Aqui é o filho. Filhinho. Aqui é o filhinho dele. Aqui veio para aqui. O filho casou e teve outro filho. Teve um filho também. Então esse aqui é filho e esse aqui é neto. Esse neto casou e teve um filho também. Esse filho é bisneto desse pai. Então vamos lá. Filho, neto e bisneto. Como é que diz aqui? Como é que diz o texto? Vamos ver o texto. Pode ficar vendo aí, viu? Deixa eu... Vamos citar o texto de novo. Olha só. Que aqui ele diz, o 6 e o 7 diz assim: eu vou fazer aqui uma adaptação com o mesmo conteúdo para ficar bem claro para você.
Muito bem, o vermelho fica melhor, né? Muito bem. Eu sou o eterno, o Deus eterno. Tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade. A minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro a minha promessa a milhares de geração. Perdoo o mal, o pecado, porém não deixo de castigar os filhos, os netos e os bisnetos. O Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o pecado, ou não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Como se analisa esse texto? Qual é a tendência? Vamos dizer assim, a tendência em geral é a de destacar a afirmação de que Deus castiga os filhos e até os netos e os bisnetos, não é isso? Muito bem. E aí a gente pergunta, mas como é que Deus vai castigar o meu filho, o meu neto e o meu bisneto pelo meu pecado? Como eu disse a você, durante muitos anos isso ficou na minha cabeça, eu tentando entender, até que Deus me esclareceu. Então entenda aqui para você nunca mais ter dúvida sobre isso. O que o texto está dizendo é o seguinte. Olha só. O que o texto está dizendo é o seguinte. Se um filho neto ou bisneto continuam no pecado do pai e não se arrependem, eles sofrerão o castigo correspondente ao pecado. Se o filho, o neto e o bisneto de um grande pecador, que foi esse pai aqui, que viveu sem se arrepender, mas algum deles se arrepende e confia em Deus, vale para esse filho, neto ou bisneto, a promessa de misericórdia e do perdão de Deus. É, pois, a misericórdia de Deus e não o seu juízo ou o seu castigo que está em evidência nesse texto. Você está entendendo? Olha só. Se é verdade que Deus castiga o pecado de quem não se arrepende, é verdade também que a sua misericórdia interrompe o castigo sempre que há arrependimento e fé. Por isso é certo que o filho do grande pecador, ele tem a promessa do perdão, tem a promessa da misericórdia de Deus. Se ele, ao contrário do pai, que pecou e não se arrependeu, ele viver na fé e no arrependimento, a promessa é para ele também. Deus é extremamente severo quando tem que castigar. E isto nos deve servir de advertência. Mas ele é infinitamente mais misericordioso e perdoador. E isso também deve nos animar e consolar. Esse texto, irmãos, ele não foi escrito para nos assustar. Ele foi escrito para nos mostrar que a misericórdia de Deus, ela é maior do que o seu castigo. Deu para entender, irmãos? Agora vou dar a você um exemplo bíblico. Como eu costumo dizer, para provar, vamos para a Bíblia. Olha só. Os pecados do pai e o pecado dos filhos. Esse problema do versículo 7, ele vem das seguintes palavras. Visito a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Em Ezequiel, no livro de Ezequiel, no capítulo 18 e o versículo 20, 18 e 20, diz o seguinte, olha só.
A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Olha que coisa linda. Agora, como esses dois textos, eles podem não se contradizer um com o outro. Se Deus diz a Moisés que visita a iniquidade dos filhos, a iniquidade dos pais, nos filhos, nos netos, nos bisnetos, terceira e até a quarta geração. E agora, o profeta Ezequiel, como palavra de Deus, como arauto do Senhor, ele diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Nem o pai a iniquidade do filho. Como esses dois textos podem não se contradizer um com o outro? Como é que eles não se contradizem? Se um diz que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, nos netos, e o outro diz que a alma que pecar, essa morrerá a alma. Agora, o filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. Como é que a gente pode explicar isso, para não entrar em contradição? Nós vamos ver o que Ezequiel tem em vista. E vamos ver o que o livro de Êxodo, aquela palavra de Deus para Moisés, tem em vista. Nós vamos entender essa correlação e você vai compreender perfeitamente, de tal forma que você jamais vai esquecer. Eu vou te dar um segredo para você nunca mais esquecer. Irmão Isaías, é possível? É possível você nunca mais esquecer. Quer ver uma coisa? Deixa eu lhe perguntar aqui. Quantos de vocês lembram de coisas que aconteceu há 30 anos atrás? Eu levanto meu dedo, eu digo que eu sou o primeiro. Você também, eu sei disso. Que tem coisas que você não esquece jamais. Mas sabe por que você não esquece? Porque existe um segredo para que determinadas coisas elas fiquem marcadas de forma indelével na sua mente e você não esqueça jamais. E eu vou lhe ensinar nessa aula como você vai fazer para você não esquecer jamais os ensinamentos importantes que você tem aprendido na sua vida. Você vai gravar de forma que você nunca mais você vai esquecer. Irmão Isaías, é tudo que eu quero. Eu vou lhe ensinar, eu vou lhe dizer. Então, primeiro, como é que a gente vai entender, como é que a gente vai explicar aqui esses dois textos? Um diz que visita a maldade dos pais, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, que é até a quarta geração. E o outro diz que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Como é que a gente vai explicar isso? Vamos ver? Se você estiver comigo, na próxima semana, eu vou te passar explicadamente, tintim por tintim, um por um, para você anotar aí e você jamais esquecer. Eu vou te dar esse ensinamento e você vai louvar a Deus e agradecer por ter participado dessa próxima aula, tá bom? Então, na próxima semana, se você estiver comigo querendo Deus, eu vou te dar a explicação desses dois textos que parecem ser antagônicos, mas que não são. Mas eu vou te explicar como, para você nunca mais esquecer. E vou te ensinar o segredo de gravar na sua mente o ensinamento importante para você nunca mais esquecer, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, meu irmão. Foi um prazer enorme estar com você aqui nesta aula. Eu quero pedir a Deus que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus. Obrigado, querido, pela sua audiência. Compartilhe, encaminhe, faça a sua parte. Passa rápido demais, né, Ivanês? Graças a Deus. Olha, que Deus te abençoe, foi um prazer. À noite nós temos um culto às 18h30. Fica pronto, porque aqui pelo Facebook você também vai poder assistir e também pelo Instagram da igreja, tá certo? Um domingo lindo e abençoado, ensolarado, de saúde e de paz. Saúde! E até a próxima.
querendo Deus.